Oi, gente, boa noite. Meu nome é Paulo, eu estou um pouco ruim da garganta, mas eu vou tentar fazer essa apresentação mesmo assim. É, Sou Data Scientist aqui no Nubank já faz 1 ano e meio, vai fazer 2 anos. Esse daqui é o Sadi, ele vai apresentar comigo. Ele é Data Scientist aqui também há 6 meses, mais de 6 meses já, né? Isso. A ideia hoje é a gente falar um pouco sobre retreino automático dos nossos modelos e como que a gente implementou isso no nosso time. Deixa eu... Caraca. Você vai ter que passar... Você me passa o passador? Acho que não está funcionando ele. Preciso de ajuda, Moneda. Seu computador não... Não, cara. Boa. Deixa eu ver se funciona. Qual que é a agenda hoje, então? Eu vou falar um pouco sobre Customer Service no Nubank. Esse é o time que a gente trabalhou, não um time de atendimento em si, mas um time que era responsável pelas ferramentas de atendimento ao cliente. Eu vou falar um pouco sobre isso. Também a gente vai falar sobre o modelo que a gente usava e por que a gente usava esse modelo, qual é o contexto, qual é o problema que a gente estava tentando resolver. E aí depois o Sadi vai explicar para a gente como que a gente automatizou o retreino desse modelo. E aí a gente vai voltar a falar das lições, né, do que a gente aprendeu com esse processo e o que a gente quer passar para vocês, assim, para vocês levarem para casa quando vocês forem pensar em automatizar as coisas de vocês também. Então, um pouco sobre o Customer Service no Nubank. Como o Moneda falou na primeira apresentação, um dos principais, o principal propósito do Nubank é lutar contra a complexidade para empoderar as pessoas. E o que significa, no Nubank em particular, é que a gente faz isso através de uma UX que é super boa, pelo menos na minha opinião. Então, muitas coisas que em bancos tradicionais você faria indo até uma agência ou ligando para uma pessoa, o que a gente espera é que você consiga fazer isso direto da interface do seu aplicativo. Por quê? Porque isso é mais fácil para você, você consegue resolver o seu próprio problema mais rápido. E também o efeito colateral disso é que é mais barato para a gente e é tudo muito mais eficiente. E eficiência, como vocês viram, é um dos valores do Nubank. Um exemplo disso é, por exemplo, quando você vai pedir um estorno de uma compra, você consegue fazer isso diretamente pelo app, você consegue contestar uma compra ali e receber o seu dinheiro sem sequer falar com uma pessoa. E eu vejo times aqui dentro, dia após dia, pensando em como transformar coisas que hoje você precisa ligar para um atendente para fazer em pedaços do app e você conseguir automatizar isso, não automatizar, mas colocar isso na mão do cliente e dar esse poder novo para o cliente. E o porém disso é que o sistema financeiro ele é um sistema extremamente complexo. Então, no caso do Nubank, imagina que a gente é uma instituição financeira e a gente faz, por exemplo, transações com bancos diversos. A gente também depende de terceiros para fazer, por exemplo, boletos ou coisas assim. Então, falhas nesses sistemas, eles podem significar falha que a gente não consegue antecipar com UX. E a pessoa acaba tendo que ligar para a gente ou mandar um chat, um e-mail. Também tem o caso dos customers que tentam negociar com a gente suas dívidas, e negociação é um negócio difícil, né? Você pode, no máximo, fazer uma simulação no aplicativo do pagamento da dívida, mas esse processo de negociação é difícil de encodar numa UX satisfatória. Também tem casos de fraude, casos em que o cliente fica fora do app por algum motivo e precisa ligar para a gente, a pessoa é roubada, fraudada e precisa entrar em contato com o Nubank. E bugs acontecem o tempo todo e a gente precisa também ter um safeguard, tipo, a pessoa conseguir ligar para a gente, resolver o problema dela. E a gente... Então, tudo isso mostra como, ainda assim, mesmo com o UX muito boa, é necessário ter um bom atendimento ao cliente. E
O time de CSD, que é o time que eu trabalhava e o Sadi trabalha até hoje, é o time de Customer Support Design, e ele é responsável por desenhar toda a experiência do suporte aos clientes que vão entrar em contato com a gente. Então, pensa que quando você tem alguma dúvida, você vai entrar lá no Me Ajuda, dentro do aplicativo. Esse é o time responsável por fazer essa ferramenta e deixar os outros squads colocarem conteúdo lá em cada um dos artigos. Também é responsável por manter o chat funcionando, o e-mail funcionando. E também até a outra ponta, né, que são as ferramentas que os atendentes usam para atender vocês. Então, quando você liga para o Nubank, já aparece uma tela extremamente complexa com todas as suas informações e é por isso que os experts conseguem ser bem eficientes, eles não deixam você esperando assim quase em momento nenhum, porque existe uma interface bem poderosa feita dentro de casa para ajudar o atendimento. Isso aqui é um pouco de como que funciona isso tudo, como que foi estruturado, e aqui eu estou restringindo a chat e e-mail. Telefone é parecido, tá? Só tem os detalhes, e eu não quis colocar. Mas é basicamente assim, você tem dois caminhos, ou você abre um chat, você abre o Me Ajuda, entra no FAQ, e abre um chat, você não achou lá no FAQ sua dúvida por algum motivo, e você teve que abrir um chat. Isso vai passar por um serviço nosso, um chat gateway, e depois esse chat vai cair num sistema de gerenciamento de filas que a gente chama de próximo. A mesma coisa acontece com o e-mail. Você manda um e-mail, esse e-mail passa pelo Zendesk, que é o nosso fornecedor de e-mail, e a gente pega esses dados do Zendesk através desse e-mail gateway e disponibiliza ele no mesmo serviço de filas, o próximo, para que os atendentes acessem. E os atendentes usam essa interface na direita ali, chamada Shuffle, para atender vocês. Então, o Shuffle tem, por exemplo, um botãozinho lá que um atendente consegue falar, me dá o próximo e-mail, e já vem automaticamente o próximo e-mail para ele desse serviço chamado Próximo. E dentro desse serviço, como você pode ver aí, tem o conceito de filas. Filas são basicamente maneiras de organizar os chats ou os e-mails que vão chegando e também separar o trabalho. Então, você consegue pensar em cada fila como se fosse uma razão de contato do cliente. Então, tem uma fila, por exemplo, para transações dando conta ou coisa assim, ou outra fila que é de recuperação de senha, etc, etc. Tem cada razão de contato, você pode pensar que é uma fila que cai no próximo. E o atendente, por outro lado, ele sabe resolver problemas de certos tipos. Então, como você pode ver aí, o atendente azulzinho aí, ele consegue resolver problemas azuis, pretos e verdes. E aí o próximo se encarrega de juntar as filas, a fila azul, a fila preta, a fila verde, e pegar o e-mail mais prioritário desse conjunto de filas, né? E dar para ele. E é assim que funciona como a gente organiza o atendimento do Nubank. Só que a partir desse momento, então, a gente criou um novo problema, né? A gente resolveu o problema de dar o ticket certo para o atendente, mas a gente ainda não resolveu o problema de como que a gente decide qual dessas filas o e-mail ou o chat vai cair assim que ele chegar no Nubank. E para o caso do chat, foi o modelo que a gente automatizou, a gente tem esse modelo que chama Chat Roulette. É um modelo antigo, mas uma das coisas interessantes dele é que a gente diz que ele é um modelo contextual. Ele é um modelo contextual porque ele... e isso é um nome que a gente dá, tá? Não é nada oficial, não vão procurar isso no Google ou coisa assim, é um nome que a gente dá aqui dentro. Ele é um modelo contextual porque ele pega features sobre o cliente, sobre o contexto daquele cliente no momento daquele chat. Então, são coisas relacionadas a vários aspectos da vida financeira da pessoa aqui dentro do Nubank. Então, tem informações sobre os estornos que ele teve, sobre as dívidas dele, sobre a no conta, sobre rewards, sobre o cartão, enfim, vários aspectos da pessoa. Então, se você precisar de alguma informação, tipo, essa pessoa tem o cartão ou não, para decidir qual que é a fila certa, às vezes é muito importante, né? Você fala, eu não consegui passar o cartão.
e você tem que decidir se você vai mandar para a fila de débito ou a fila de crédito, e você precisa dessa informação. A pergunta é a mesma, mas você precisa da informação sobre a pessoa para saber qual fila que você tem que mandar aquele chat. Então, essas informações são as features que a gente usa para o nosso modelo. Mas, claro que não é só ela, né? A gente também usa features de texto do chat ou do e-mail que entra para a gente. O modelo ele é treinado com a fila que o chat, o XPeer seleciona, o atendente seleciona ao encerrar aquela conversa. Então, toda vez que um atendente encerra uma conversa, ele fala: esse chat pertence à fila de no conta. E esse é o target do nosso modelo. Então, no fim das contas, ele parece um negócio assim, tem um boosting, no qual entra as informações contextuais da pessoa, mas também entra a saída de outro modelo, que é um modelo de texto, é uma regressão logística, algo que hoje é muito simples, mas que funciona muito bem. E ela faz o TF-DF em cima do texto, passa por uma regressão logística, e esse primeiro modelo solta várias probabilidades que vão entrar no boosting como features. E todo esse processo é o que a gente chama de stacking, né? Porque tem dois modelos empilhados. E assim, basicamente, que a gente resolve o problema do atendimento ao cliente hoje. E aí, existe a questão, né, de treinar esse modelo, e um dos problemas que a gente tinha é o quanto que esse processo era manual e o quanto que demorava para fazer isso e para juntar todos esses dados e tudo mais. E isso é o que o Sadi vai explicar agora com a parte de retreino automático do modelo do Chatroulette. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, o Chatroulette é um modelo com boosting, stacking, tudo mais, e ele funciona, tudo mais. A gente consegue rotear chats. Chega uma mensagem, a gente consegue saber mais ou menos qual que é a fila daquela mensagem. Mas pensa que o Nubank não vai estar com um set de filas estático sempre. Então, pode sair um produto novo. A gente pode querer atender uma fila específica diferente. A gente pode querer dividir uma fila em outras duas com uma granularidade maior ou alguma coisa assim. Esse tipo de coisa pode acontecer e isso vai prejudicar o modelo. Por quê? Porque o modelo não foi treinado com essas filas novas. Todos os labels que a gente recebe para as filas são uma marcação manual do XPeer, em que ele vai ter uma lista de razões lá e ele vai escolher uma. Se uma dada razão é criada em algum momento, todo dado que estava antes daquilo não vai ter aquela fila. Então, um modelo treinado num tempo T não vai conseguir prever nenhuma fila criada em qualquer tempo depois de T. Isso cria essa necessidade de retreino que a gente fazia manualmente antes, e aí a ideia disso é automatizar isso, automatizar esse processo um pouco mais. Tem 3 partes para fazer essa automatização funcionar e a gente não precisar ter nenhum passo manual nela. Essencialmente envolve gerar os dados para treinar esse modelo automaticamente, fazer o treino do modelo em si, ou seja, um código Python que vai conseguir pegar esses dados e dizer, você quer prever essas filas aqui com essas features aqui, e depois propagar essa mudança, esse modelo retreinado, para frente, para os serviços poderem usar. Então, quando um chat chegar e o modelo já tiver sido retreinado, ele conseguir prever uma dessas filas novas que foi recentemente adicionada. Vamos começar, então, pelo gerar esse dataset. Um pouquinho de contexto antes, tem 2 partes importantes aqui. A ETL, é esse nome que a gente dá para essa code base que faz esse processo de extract, transform, load, que essencialmente é pegar todas as fontes de dados que o Nubank tem, consolidar elas em algum lugar e guardar isso na S3, por exemplo, na Amazon, ter algum storage que todo mundo consegue acessar. A ETL roda todo dia, essencialmente, então todo dia a gente vai reconstruir esses dados e guardar ele na S3 com uma versão nova. E, bom, essa é meio que a função dela, consolidar esses dados e colocar num lugar que seja acessível. E tem o Databricks também. O Databricks é essencialmente uma ferramenta em que a gente consegue ter um notebook, por exemplo, parecido com o Jupyter, que vai rodar um código manual que eu vou lá e coloco, distribuído com Spark. Então, eu consigo fazer uma query que vai gerar uma tabela de, sei lá, 1 terabyte, alguma coisa assim, sem grandes problemas. Então, eu não tenho
aquele problema de tentar gerar algo manualmente na minha máquina e tal. Então, basicamente, o Databricks meio que roda o mesmo código da ETL, só que o Databricks é uma interface mais interativa, assim. Eu consigo chegar lá, mudar o código, rodar e ver o que aconteceu. A ETL vai rodar uma vez por dia, sempre. Antigamente, para gerar dados de modelo, a gente ia no Databricks e colocava código lá para pegar essa tabela que tem chats, pegar essa tabela que tem features, misturar as duas, calcular alguma coisa nova. E o processo era 100% manual no Databricks. A vantagem disso é que era bem flexível. Então, se eu quisesse testar uma feature nova, colocar alguma mudança diferente no dataset, era rápido. Era só ir lá e rodar uma célula. Mas era ruim porque consumia tempo, no sentido de, treinei o modelo um dia e daqui a 2 meses vou querer retreinar. Putz, eu vou ter que pegar o notebook, ver se está tudo certo, se tudo ainda roda, se teve alguma mudança de infra na ETL, eu vou ter que consertar isso, eu vou ter que entrar no contexto daquele notebook, das operações que ele está fazendo. Isso pode demorar um pouquinho. Bom, junto com isso, tem também isso de você gerenciar esses notebooks. A cada modelo que você cria, você vai ter um notebook e você quer meio que versionar ele, caso você faça uma versão nova, você quer ter isso acessível para algum data scientist que queira ver esses dados e tal, então, mais um probleminha aí. Hoje em dia, os datasets de treinar um modelo, os datasets de treino, eles são todos gerados na ETL. Essa foi a grande mudança. Então, a vantagem da hora é que todo dia os dados vão ser reconstruídos certinhos lá para treinar esse modelo. Então, sempre que eu preciso desses dados, eles vão estar atualizados e eu não precisei entrar no Databricks e rodar uma query e fazer alguma coisa assim. Está tudo lá, bonitinho, sem eu precisar fazer nada. A parte complicada é que fica um pouco menos flexível, porque como esse código roda na ETL todo dia, meio que quando eu faço uma mudança, para eu ter certeza que ela funcionou e que está tudo certo, eu vou ter que esperar um dia. Então, a gente perde um pouquinho de flexibilidade aí. Próxima parte, de treinar o modelo em si. Antigamente, a gente tinha uma training function bem adaptada para as nossas libraries, que de training function ela meio que só tem o nome, porque na real ela carrega dado, processa, calcula feature e depois testa eles, pega alguma métrica. Então, era um processo meio que está tudo no mesmo lugar, então ele é rápido, é tranquilo de entender o que o modelo está fazendo, só indo em um repositório, mas está tudo mega acoplado. Então, um dos grandes problemas é essa arquitetura meio monolito de um modelo, mas que o problema principal é que ele é bem permissível a esses hacks. Tipo, estou com algum problema de alguma coisa que eu preciso para fazer o evaluation do modelo. Eu só vou lá em algum arquivo no meio do repositório, defino alguma constante hardcodada e bola para frente. Eu consigo fazer isso sem problema. Isso é bom para você iterar rápido, mas é bem ruim para você manter esse código, porque às vezes você está só fazendo um negócio para simplificar ali, mas acaba que isso vai para produção, porque é fácil você colocar o modelo daquele jeito em produção, porque está tudo na mesma caixinha ali, tranquilo. Isso, as vantagens é que são simples, é bem simples e flexível, dá para construir um monte de coisa ao redor. E o ruim é que é exatamente meio que a mesma coisa. Essa flexibilidade pode dar problemas no futuro, quando você for reutilizar isso aí. Um pouquinho de contexto rapidinho sobre o Kubeflow, essa ferramenta open source que a gente usou para fazer esse retreino automático. É o projeto open source do Google e ele tem umas abstrações para você construir pipelines como se eles fossem grafos de computação. Então, cada passozinho vai ser uma caixinha que vai rodar em um container e a gente espera que elas sejam bem isoladas. Então, eu consigo garantir que caixinhas estão rodando em paralelo e tudo mais em ambientes isolados. É uma grande vantagem disso aí. Essa é a carinha do Kubeflow, quando eu estiver na interface web dele. Eu consigo ver as minhas pipelines, eu consigo colocar notebooks para rodar nele. Isso é uma coisa que a gente o Chapter vai investir para fazer funcionar em breve, mas o que a gente tem hoje em dia são essas pipelines. A gente consegue ver o que aconteceu, consegue ver mais features aí. Bom, é por aí que a gente monitora uma run quando a gente coloca ela para rodar, essencialmente. Hoje em dia, com o que a gente fez com o Kubeflow, cada passo vai ser operação containerizada, tudo mais que eu falei, com uma entrada e uma saída bem definida, e combinando todas essas operações, eu vou ter um DAG, um grafo direcionado acíclico de operações. Então, eu consigo ter uma noção boa do meu fluxo de dados ali dentro. E aí a gente já vê algumas vantagens nisso aí,
que eu consigo ver o que está acontecendo e debugar alguma run com uma certa facilidade em alto nível. Assim, eu consigo ver quando que um certo passo falhou e consigo ter uma noção de por que ele falhou, dado o resto da pipeline. Eu também vou conseguir rodar coisas em paralelo. Então, às vezes, você tem 2 passos que dependem do mesmo dado, por exemplo. Antigamente, a gente teria que só rodar tudo sequencialmente, em série. Agora, a gente consegue paralelizar coisas. E outra coisa legal do Kubeflow são retries. Caso a minha run do grafo tenha algum problema, eu consigo só resumir de onde ele estava e mudar alguma coisa e resumir só daquele passo. Problemas é que isso gera um pouco mais de infra que eu tenho que lidar. Então, gerenciar container, um pouco mais complicado de debugar localmente na minha máquina, e o Kubeflow ainda é uma ferramenta meio nova. Com muita gente usando, ele não está tão bem preparado para isso. O que a gente esperaria de um modelo tipo o Chat-Roulette em termos de pipeline alto nível? Ele vai pegar os dados, ele vai fazer um split, ele vai treinar um modelo novo, ele vai, nesses mesmos dados, escorar um modelo novo, um modelo velho, comparar os dois e, eventualmente, abrir um PR, um pull request, dizendo esse modelo ficou melhor, então pode colocar ele para produção. E avisar você no Slack, por exemplo. Na prática é um pouquinho diferente. Isso aí era só um cantinho da pipeline, ela não cabia num slide inteiro, assim. Então, o Kubeflow te dá essa vantagem de tudo ser bem containerizado, mas para você ter coisas... Ele encoraja você a ter coisas bem granulares, então você acaba tendo muitos passos nas pipelines. Então, a pipeline fica meio grande, assim, mas te dá uma noção bem clara de quando falhar, aonde que aquilo falhou. Então, vantagens. Sobre o último passo agora, você, uma vez que você treinou esse modelo novo, você comparar ele, é o que eu falei nos slides para trás, sobre abrir esse pull request para o repositório e dizer o que aconteceu, se esse modelo retreinado é bom, não é bom, o que você faz com ele. Na prática acontece isso, chega um PR lá, e está cortado, não é tudo que acontece no PR, isso aí é só um pedacinho. A parte mais resumida te dizendo, esse é o novo modelo treinado, essas são umas métricas bem alto nível dele, esse é o modelo antigo e essa é a vantagem que você ganhou, isso aí. A última linha aqui de delta. E aí, o controle de escolher se esse modelo novo vai entrar em produção ou não, fica na mão do Data Science ali, que está responsável por isso aí. O PR chega, mas se você vai mergear ele ou não, está na sua mão. Ou seja, está tudo o controle de escolher um modelo para ir para produção ou não ainda vai estar na mão de uma pessoa. Isso é interessante porque, às vezes, lançaram uma fila muito nova, que está muito instável, que não querem autorresponder de forma nenhuma, que não querem rotear automaticamente de forma nenhuma. Então, dependendo do contexto, pode valer a pena você se segurar de atualizar o modelo por um tempo. A gente queria deixar essa chave na mão do Data Scientist sempre. Acho que, no geral, era isso que eu tinha que falar sobre o retreino. E agora o Paulo vai falar um pouquinho mais sobre o que a gente aprendeu nesse processo aí. Oi. Acho que a primeira coisa legal de mencionar sobre esse processo é o tanto de tempo, né, que a gente economiza com ele. Dá para pensar que, sendo bem otimista e aqui com vocês, um modelo de roteamento, em geral, demorava umas 3 semanas para a gente tipar ele, porque sempre que a gente ia fazer era um parto, e a gente aproveitava o parto para já implementar uma feature nova, fazer alguma coisa assim. Então, acabava sendo um projeto bem longo e muitas vezes demorava mais do que 3 semanas. Principalmente por instabilidades nas ferramentas que a gente usa, algum erro que a gente encontrou nos dados e tudo mais. E hoje, com o processo redondinho, não passam de algumas horas para rodar a pipeline. Isso já está scheduled, né? Já está agendado no Kubeflow para rodar. Hoje está diariamente, mas futuramente acho que a gente vai fazer de semana em semana. E a ideia é que a gente não precisa estar na frente do computador enquanto isso está rodando. Demora algumas horas, mas são as horas em que eu estou dormindo e eu só vou chegar no trabalho no dia seguinte e apertar OK ou não. E esse é o tempo que eu vou gastar com esse modelo daqui para frente. E esse é um dos grandes ganhos que a gente teve fazendo isso. Outra é que todo esse processo, por ser longo, ele era passível de priorização, né? Você tinha que convencer o PM do seu time que eu tenho
esse modelo é importante, a performance dele está degradando, eu preciso retreinar ele, a gente precisa gastar um tempo, e você precisa convencer seu time disso, e agora isso é um não problema. É um negócio que é simplesmente eu chegar de manhã e apertar ou não apertar o botão, e o PM nunca vai nem lembrar de que a gente precisa priorizar ou não um negócio desse, porque não faz o menor sentido priorizar uma tarefa que dura 10 segundos. Então, acho que esses são grandes ganhos aí do Kubeflow para a gente. Lições aprendidas, a gente tem algumas, e é um negócio assim, para quem tiver interesse de levar o Kubeflow ou até pensar em retreino, assim, eu acho que vai enfrentar alguns dos mesmos problemas. O primeiro deles é a granularidade que o Sadi citou. Essas operações elas são muito granulares, e o que é bom, porque tendo coisas bem granulares, a gente não tem pontos grandes de falha. Então, se algum pedacinho falhar, a gente pode retentar aquele pedacinho e ele continua dali. Os pedacinhos são rápidos, eles são contidos, a gente consegue ver o input e output deles. Isso tudo foi muito bom, mas o código da pipeline começa a ficar gigante, porque você tem que escrever basicamente a definição de um container para cada uma daquelas caixinhas que a gente mostrou ali, a gente nem mostrou todas. E o que isso significa que, por ser muito granular, ele demanda abstrações melhores para escrever código. Principalmente quando você está num time colaborando, você quer ter abstrações e escrever código de um jeito que faça mais sentido, e a gente está buscando isso continuamente até agora, assim, jeitos bons de abstrair essas pipelines e deixar mais reutilizável e mais simples de entender o código de uma pipeline. O segundo ponto é debugar pipelines. Hoje, se você for parar para pensar que uma pipeline inteira demora várias horas para rodar, o que vocês acham que vai acontecer quando uma operação lá no fim, logo antes de mandar uma mensagem no Slack para a gente, aquela operação falha? Como que a gente faz para debugar uma operação dessa? A gente não vai esperar 26 horas para cada vez que a gente quiser testar uma mudança que a gente fez ali. A gente vai colocar um print ali numa operação e vai esperar 26 horas até chegar nela? Não. O que a gente fez foi fazer pipelines de debug que testam operações individuais. E dá para pensar como se fosse um teste unitário, mas é mais como se fosse uma run unitária das nossas ops, e a gente moca a entrada delas e consegue iterar muito mais rápido. Isso ajudou muito a gente a avançar muito rápido no desenvolvimento, quando a gente teve essa sacada e começou a fazer isso. Outro problema é que o serviço que está consumindo a predição do modelo, ele precisa ser resiliente às coisas novas que ele está cuspindo, né? Isso, muitas vezes, vocês estão trabalhando numa classificação binária, e isso não é um problema, né? Porque, independente do modelo treinado, ele sempre vai responder uma probabilidade de 0 a 1. Mas num multi-class classification, ele responde, o que a gente retorna são as classes. E se aparece uma classe nova, o serviço que está consumindo aquela predição pode não saber o que significa aquilo, pode não estar naquele esquema que o serviço está esperando, e ele pode quebrar. Então, a gente teve todo o trabalho de garantir que os serviços upstream são resilientes às mudanças que surgem desse treinamento contínuo, né? E garantir que tudo funciona quando a gente aperta lá mergear o PR, né, o pull request do GitHub, tudo vai para produção sem problema nenhum e sem quebrar os serviços upstream. Outra coisa, e a última, é que o Kubeflow ele é um projeto recente, relativamente recente. Quem está por trás dele é o Google, então tem muita gente desenvolvendo ele agora ativamente. Mas ele não foi desenhado para generalizar para fora da Google Cloud Platform. Ele não foi... E isso causa vários problemas, e causou vários problemas para a gente, porque basicamente toda a infraestrutura do Nubank está na AWS, e resolver coisas como autenticação é um desafio. E a gente teve que fazer fork das libraries e fazer coisas assim para resolver alguns problemas pontuais que a gente tinha para o nosso time.
Então, heads up, assim, se você está pensando em usar, se você usa AWS ou usa coisas on-premise, não é que é impossível, a gente fez funcionar, mas a autenticação, principalmente num time muito grande, pode se tornar um desafio. E tomar cuidado com isso e não ter isso por garantido quando você está começando um projeto com Kubeflow, que foi algo que a gente, com certeza eles implementaram isso, e eles tinham implementado de fato para a Google Cloud Platform e não para a gente. Então, a gente teve um trabalho aí para resolver esse problema. Quanto ao futuro, né, aqui é mais de CSD, mas um pouco, eu trabalho hoje na parte um time que chama Data Science Productivity. Não sei se vocês viram a palestra há um tempo atrás do Luan, mas hoje eu trabalho fazendo ferramentas para Data Scientists. E aqui tem um pouco do roadmap também desse time, que é um pouco entrelaçado, assim, as necessidades. Então, os próximos passos é usar o Kubeflow para retreinar outros modelos. Então, tem o roteamento de e-mail, que a gente nem falou. Tem modelos de auto-resposta em CSD, resposta automática, né, de uma pergunta que vem pelo chat, muito simples, a gente responde automaticamente. A gente quer treinar esses modelos automaticamente também. Mas também o resto dos modelos da empresa, assim, tipo, hoje esse retreino normalmente é feito manualmente pelos data scientists e a gente pode ser melhor que isso. Criar melhores abstrações, como eu disse antes, fazer um rollout soft entre retreinos. Então, esse é um caso de um modelo não muito crítico, que se der merda, a gente, 5 minutos, volta atrás e tá tudo certo. Mas dá para pensar que se a gente for generalizar para outras partes da empresa, onde os modelos, 5 minutos de decisão errada podem custar muito, muito dinheiro, a gente quer que a gente seja capaz de fazer um soft rollout toda vez que a gente faz o deploy de um modelo retreinado. Então, começa, sei lá, com 10% de tráfego para esse modelo novo e sobe isso ao longo do tempo. E criar toda a infraestrutura para que isso aconteça sem problemas dentro da infra do Nubank, com todas as parafernália que a gente tem que resolver aqui dentro. E, por último, é a otimização de hiperparâmetros. O Kubeflow dá uma ferramenta para a gente e a gente está trabalhando agora em integrar a ferramenta que chama Katib dentro dessas pipelines. Então, garantir que você consegue, de dentro da sua pipeline, falar, roda um experimento aí de otimização de hiperparâmetros para mim e me retorna os melhores parâmetros para esse modelo. Esse experimento vai rodar em diversas máquinas ao mesmo tempo, tudo em paralelo, tudo com Docker também, tudo em cima do Kubernetes, e você vai conseguir usar os resultados, salvar esses parâmetros, retreinar o seu modelo usando os melhores parâmetros, etc, etc. E a gente quer deixar essa experiência mais simples também para os data scientists. E também tem o que o Sadi tinha comentado dos notebooks, né? O Kubeflow dá uma ferramenta de notebooks que a gente quer disponibilizar, e a gente está em vias de disponibilizar isso para todos os data scientists do Nubank. Então, você consegue ir lá, spawnar uma máquina e falar, eu quero tantos cores, tanto de memória, e você sobe o notebook, você consegue usar, seus dados ficam salvos, maravilhoso. A gente está terminando esse projeto agora. E agora a gente vai abrir para perguntas, se achar claro. A gente vai tentar ser mais rapidinho, tá bom? A gente tem 2 perguntas. Então, existe alguma técnica para criar dataset de treino com as filas novas, dado que não existe histórico na label escolhida pelo Expir? Repita. Quando algum squad propõe uma fila nova, tem um conjunto de regras que normalmente ele propõe junto com aquela fila, que tem a ver com keywords, por exemplo, que o cliente menciona, ou alguma coisa do contexto do cliente, tipo, se ele tem uma conta de um tipo específico ou algo do gênero. Então, no início, a gente só geraria esses dados, tipo, o cold start do modelo seriam essas regras, né? Então. E a última pergunta é... Ixi, cadê? Como os dados são transmitidos entre os containers? Eles são persistindo ou o Kubeflow gerencia essa transmissão? Tem 2 estratégias para você fazer isso. Uma é você usar o S3 e falar, cada operação escreve no S3 e a próxima lê do S3. O Kubeflow não dá boas ferramentas para você fazer isso hoje.
O que ele incentiva você a fazer é o que o Kubernetes chama de Persistent Volume Claim, que é um disco que fica associado ao seu cluster e você consegue compartilhar ele em diversos containers. Hoje, a gente usa essa estratégia para toda vez que a gente vai rodar um container, associa esse volume, esse disco a ele. Ele escreve naquele disco e depois esse volume é passado para o próximo container e de lá ele consegue acessar os dados. Então é mais ou menos assim que a gente passa dados grandes. Dados pequenos, como pequenos strings, coisas assim, você nem precisa de um Persistent Volume Claim e eu não tenho certeza como que o Kubeflow trafega esses dados entre uma operação e outra, mas é meio transparente para o usuário. Assim. Então você não precisa explicitamente escrever no disco ou ler do disco, você só retorna uma string e ele vai... a próxima operação vai pegar ela. Não funciona para coisas muito grandes, tabelas, coisas assim, mas funciona quando você quer passar, por exemplo, um endereço ou, sei lá, uma métrica, que é só um número, você consegue passar dessa maneira também. É uma terceira maneira aí de passar dados de um... É isso. Obrigada, guris. Obrigada, gente.